o formulário de avaliação, para que os alunos avaliem a Elisa e o Tiago. Eu peço só atenção com relação ao tempo da apresentação, que de fato não passa dos 20 minutos, para que haja espaço, né, além da outra apresentação, para os alunos se manifestarem, fazerem suas colocações. Tá certo? Tá bom. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Vou começar, então. Abriu a apresentação? Ainda não, Elisa. Pelo menos para mim não apareceu aqui, não. Deixa eu tentar aqui de novo. Deu certo? Pronto, agora foi. Pronto. Bom dia, gente. Eu sou a Elisa, orientando o professor Eber, e o nosso trabalho tem como título Análise de limites de IRI em pistas aeroportuárias com base em simulações computacionais. A irregularidade longitudinal ela é definida como somatório dos desvios verticais em relação à superfície de referência. E ela, quando excessiva, ela é considerada um defeito que impacta tanto no conforto e também na segurança das operações com aeronaves, certo? E eu vou apresentar algumas das consequências, que podem ser a fadiga nos componentes das aeronaves, devido à trepidação que ocorre, o efeito dinâmico das cargas sobre o pavimento, devido ao acréscimo de tensão que há ali sobre aqueles desvios, e isso aumenta a degradação. Outra consequência é a qualidade do rolamento, já que há um desconforto, né, para os passageiros, mesmo que durante um curto período de tempo. E também há vibrações excessivas na cabine de comando, sendo que essas vibrações elas podem ser tão severas a ponto do piloto perder o controle dos instrumentos e aí ocasionar um acidente. Dados da Boeing de 2019 indicam que 61% dos acidentes fatais com aeronaves ocorrem ainda em solo, sendo que 6% são durante decolagens e 24% durante pousos. Se a gente imaginar a magnitude que é um acidente com aeronave, esses 6%, esse 24% é considerado bastante significativo. Então, é indispensável o monitoramento das infraestruturas de pouso e decolagem com base nos critérios necessários, sendo um deles a irregularidade longitudinal. E a avaliação da irregularidade, ela é comumente realizada por meio de dois índices, o IRI e o BBI. O IRI, ele atualmente é utilizado no Brasil, adotado pela ANAC desde 2012, para avaliar as pistas de pouso e decolagem. É um índice que foi desenvolvido para pavimentos rodoviários e, devido a essas particularidades dos pavimentos rodoviários em relação aos aeroportuários, esse índice apresenta uma série de limitações. Assim como o BBI também, que foi, apesar de ter sido criado para pavimentos aeroportuários, ele tem como princípio a identificação de eventos críticos. E devido a essa forma como ele avalia, ele também apresenta algumas limitações, certo? Então, esses índices, embora eles possam ser utilizados para avaliar a irregularidade longitudinal, além das suas limitações, a forma como eles são utilizados, aplicados na gerência de pavimentos, pode causar impacto na segurança operacional ou pode levar à distribuição inadequada dos recursos disponíveis. Ou seja, quando o índice se apresentar conservador, ele vai indicar que a pista ela precisa de uma reabilitação, quando na verdade não é necessária naquele momento. Dado o problema de pesquisa, a gente tem algumas questões de pesquisa. Como as características das aeronaves impactam na resposta dinâmica delas, né, devido à irregularidade longitudinal? É possível adequar a utilização do IRI para que possa melhor avaliar a irregularidade de pista de pouso e decolagem? E quão necessária é a avaliação da irregularidade longitudinal em pista de taxiamento, tendo em vista que essa avaliação não é feita, pelo menos no Brasil não é feita, e estudos não discutem muito isso, mas outros já indicam que sim, nas pistas de taxiamento há um acréscimo há uma vibração excessiva que pode levar a uma resposta dinâmica que afeta a aeronave, certo? Então, a utilização de um limite de IRI é suficiente para avaliação adequada? E como os métodos atuais podem ser aperfeiçoados de forma a melhor avaliar as condições de segurança em pavimentos aeroportuários?
Então, esse trabalho ele se justifica por contribuir com o desenvolvimento de critérios de avaliação de irregularidade longitudinal em pistas aeroportuárias, sejam elas de pouso e decolagem ou taxiamento, e dessa forma também colaborar para que as atividades do sistema de gerência de pavimentos aeroportuários tornem-se mais eficientes. E a partir disso, os processos de tomada de decisão para a conservação dos pavimentos em condições ideais podem se tornar mais confiáveis, aumentando assim a segurança operacional e evitando o desperdício de recursos. O objetivo da pesquisa é avaliar a irregularidade longitudinal de pistas aeroportuárias a partir de diferentes limites de aceitabilidade de IRI, tendo como base simulações computacionais. E como objetivos específicos, nós temos avaliar as pistas de pouso e decolagem por meio da resposta dinâmica de diferentes aeronaves, verificar a adequabilidade de diferentes limites de IRI para avaliação da irregularidade longitudinal por texto de pista. Aqui a gente utilizou o texto de pista, tendo em vista que a pista, de uma forma toda, ela não é solicitada do mesmo jeito. Então, o primeiro texto, geralmente, ele é o mais solicitado, e o segundo texto, nem tanto, e o terceiro texto, a depender da operação, ela também é pouco solicitada, ou quase não é solicitado, né? E o terceiro objetivo específico é verificar a adequabilidade de uso de um limite de aceitabilidade IRI para pistas de táxi e propor novos critérios de avaliação de irregularidade longitudinal que melhor reflitam a resposta dinâmica das aeronaves no contexto da segurança operacional. Eu vou fazer uma breve revisão dos trabalhos que já foram desenvolvidos utilizando avaliando tanto a regularidade longitudinal por meio do IRI, BBI e simulações computacionais. Em 1965, a NASA realizou um estudo da irregularidade e estabeleceu um procedimento utilizando aceleração vertical na cabine do piloto e definiu o valor de 0,4 G como sendo um limite de aceitabilidade, e sendo esse G a aceleração da gravidade. Em 1997, Gerardi avaliou a irregularidade longitudinal e verificou que ela pode ser avaliada com base na resposta dinâmica das aeronaves. Em 2002, a Boeing e a FAA desenvolveram o BBI. Em 2004, Tinenshal verificou que o IRI não é tão adequado assim para aeroportos, e aí sugere a criação de um novo índice com base na teoria de ondas, tendo em vista que o comprimento de onda dos desvios verticais pode afetar as aeronaves de diferentes formas. E em 2012, a ANAC incluiu no RBAC 153 a avaliação da irregularidade longitudinal utilizando o IRI. Inicialmente foi adotado o valor de 2 metros por quilômetro como limite de aceitabilidade, e depois esse limite foi alterado para 2,5, que até hoje é utilizado, devido à dificuldade dos operadores de aeródromos atender o limite anterior. Em 2015, Emery avaliaram a irregularidade longitudinal com base no BBI e em simulações, e verificaram que somente o índice não consegue avaliar adequadamente a irregularidade longitudinal, e talvez a avaliação, as simulações computacionais mostrem-se como uma forma mais aceitável de melhor avaliar a resposta dinâmica das aeronaves. Em 2015, a APR também avaliou o BBI e indicou que esse apresenta algumas limitações, como já falei, devido a avaliar apenas eventos críticos, sendo que eventos cíclicos ou harmônicos, eles também causam impacto nas aeronaves, e além disso, ele não leva em consideração a velocidade de operação da aeronave, nem as características. Em 2017, Lautens e Pizzocali avaliaram também o IRI e o BBI, utilizando simulações computacionais também, e verificaram que não há correlação entre esses dois índices. E, além disso, ele indica o IRI para utilização em taxiways, tendo em vista que há uma baixa velocidade de operação nessas pistas. E também sugere a utilização de simulações computacionais. Em 2019, Duran também avaliou a irregularidade longitudinal utilizando a aceleração vertical e o carregamento dinâmico nos trens de pouso. Ele realizou simulações por meio do PROFAA, que é um software de simulação de aeronave, e também avaliou os limites de 2 e 2,5 metros por quilômetro. Esses limites, ele verificou que se mostravam conservadores e que a aceleração vertical ela só se mostrava excessiva a partir de 3,7 metros por quilômetro, o valor do IRI. Em 2019, Pinho também avaliou
três limites de IRI, sendo eles 2, 2,5 e 3, tendo como base simulações, né, obtendo aceleração vertical, também utilizando software para FAA, e verificou que, apesar do IRI não ser o melhor índice de avaliação, o valor de 2,5 é o melhor entre os demais analisados. Na primeira etapa do método de pesquisa, foi determinar os parâmetros do estudo, né? Que foi o RI e a aceleração vertical, tanto na cabine do piloto, como também no centro de gravidade da aeronave. Então, foram utilizados 6 perfis de pistas de pouso e decolagem americanas, que foram obtidos por meio do equipamento ARL, que é um equipamento indicado para medição em pavimentos aeroportuários. E aí, cada pista ela foi dividida em seções de 100 metros. Então, cada seção dessa tem um valor de um IRI e tem valor de aceleração vertical na cabine do piloto e aceleração vertical no centro de gravidade para cada simulação realizada. E as simulações realizadas foram por meio do software APRAS, que é um software da PR, que é uma empresa americana. Como o software não é disponível para a gente enviou para eles os perfis que a gente tinha, né? E eles rodaram, utilizando para isso 2 modelos de aeronave, sendo eles o Boeing 737-800 e o Boeing 777-300. E as 3 operações realizadas foi pouso, decolagem e taxiamento, sendo que o taxiamento foi realizado 90 nós para o Boeing 737 e 125 nós para o Boeing 777, tendo em vista que essas velocidades são aquelas que levam a respostas mais críticas das aeronaves. A próxima etapa foi a caracterização dos perfis, por meio dos parâmetros estatísticos de média, valores mínimos, máximos, coeficiente de variação, a fim de verificar como está a distribuição dos índices ao longo das pistas analisadas. Pretende-se também fazer análise espectral para verificar os comprimentos de onda dos desvios verticais presentes. E na próxima etapa de avaliação, a gente utilizou os limites de IRI de 2,5 metros por quilômetro, que é o adotado atualmente pela ANAC, e de aceleração vertical 0,40 G, que é o mesmo valor adotado pela NASA. E então a gente vai fazer essa avaliação geral, como é feito atualmente da pista inteira, utilizando esses limites. E a próxima etapa é a análise dos limites de IRI. Então, a gente variou o IRI de 2 até 4 metros por quilômetro, sendo que esse 2 a gente escolheu por ser o menor dos valores utilizados nos estudos e adotados em outros países. E, além disso, ele é um valor indicado por Sayers e Caramillas, em um estudo de 1968. E o valor de 4 está relacionado ao estudo de Duran, que encontrou o valor de 3,7 como um limite de IRI aceitável. Então, a gente resolveu utilizar por ser um valor além, o 4 metros por quilômetro. E aí, a gente fez a avaliação por terço de pista e fez uma análise comparativa entre a avaliação utilizando o limite de IRI e utilizando a aceleração vertical. Além disso, a outra análise realizada foi a de pistas de taxiamento, utilizando o único limite para a pista inteira. Aqui vão alguns resultados preliminares. Esse esquema é de como as simulações foram realizadas. Como as aeronaves elas não utilizam o comprimento inteiro da pista, a gente não tem todos os valores de aceleração vertical para todas as simulações. E onde está colorido é até onde vai, mais ou menos, a aeronave, portanto, até esses determinados trechos é onde a gente tem os valores. Então, para cada terço de pistas, a gente utilizou a simulação que levava a resultados mais críticos. Então, para o primeiro terço de pista, a gente utilizou a decolagem com o Boeing 737, e aqui é um exemplo de como a gente fez como a gente tirou essa porcentagem. Aqui o exemplo está relacionado ao IRI de 2 metros por quilômetro. Essa linha vermelha indica o limite do IRI e a verde o limite de aceleração vertical. O primeiro quadrante e o terceiro quadrante do gráfico, eles indicam as regiões de concordância, ou seja, o primeiro quadrante indica as seções que têm IRI excessivo e aceleração vertical excessiva, assim como o terceiro
quadrante indica que o IRI está abaixo do excessivo, está abaixo do limite, e a aceleração vertical também. Então, a gente tirou a porcentagem daqui. Essa porcentagem é a quantidade de seções que tiveram concordância dentre as demais, que é apresentada na tabela. Então, a gente verifica que para o limite de 2,2 metros por quilômetro, foi onde a gente encontrou maiores valores de concordância. E, portanto, esse limite talvez seja mais adequado para avaliar o primeiro terço da pista. Se a gente verificar, comparar com o atualmente utilizado, de 2,5, esse limite mostra-se mais rigoroso, restringindo mais a avaliação. A gente fez a mesma análise para o segundo terço, então a gente encontrou o limite de 2,7, que é maior do que o valor encontrado, o valor utilizado pela ANAC, de 2,5. E no terceiro terço, a gente fez a mesma análise, encontrou médias de concordância iguais para 3 limites. Seria necessário uma análise mais rigorosa para definir o limite. No entanto, a gente tem que lembrar que pode haver a inversão da cabeceira à medida que uma aeronave pousar na cabeceira oposta. Então, o terço que era o terceiro passa a ser o primeiro. Então, é indicado que a mesma avaliação que for realizada no primeiro terço seja a do terceiro terço. E para as pistas de táxi, a gente encontrou que o limite aceitável seria o de 2,5 metros por quilômetro, que é o mesmo utilizado para as pistas de pouso e decolagem atualmente. Vale lembrar que, mesmo em baixas velocidades, as pistas de táxi elas podem causar respostas dinâmicas excessivas às aeronaves. Algumas conclusões preliminares. A utilização de limites de aceitabilidade de IRI para cada terço de pista pode ser uma alternativa mais apropriada em relação àquele valor que tem se utilizado, que é um valor único para a pista completa. Os regulamentos brasileiros podem ser ajustados dessa forma, e os operadores de aeródromos poderão ser melhor orientados acerca da aplicação de atividade de manutenção e reabilitação. Então, para uma análise melhor, mais aprofundada, seria necessária a utilização de simulações computacionais, já que elas levam em consideração fatores que os índices não conseguem utilizar. Aqui é o meu cronograma. A qualificação está prevista para novembro, a defesa para março, que é a redação da dissertação até fevereiro, um mês antes, submissão de artigo em revista até janeiro. E eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada, Elisa. Certinho, ainda tinha 3 minutinhos. Eu queria saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Elisa, fazer algum comentário. Alguma sugestão? Tem algum ponto que não tenha ficado tão claro? Pode perguntar, gente, que eu sei que eu não expliquei muita coisa por conta do tempo também, né? Sim, não. Éder, tu não combinou com teus alunos, não? Quem não perguntasse ia ter aí um movimento, um castigo, alguma coisa assim? Está implicitamente já sabido que a falta de perguntas se impacta na defesa, né? Então, na qualificação, consequentemente na defesa. Mas tá aí, né? O aviso está dado, novamente. Vamos lá, pessoal, é importante para a Elisa. Podem perguntar, gente. A contribuição de vocês. Tem muitos alunos trabalhando na temática de transporte aéreo, né? E mesmo quem não está, acaba caindo um tanto na seara da gerência, né? Da avaliação funcional, estrutural. Nada? Você falou um negócio certo, Verônica. Muito embora essa temática da Elisa seja, né, voltada especificamente a pavimentos aeroportuários, deve também haver uma discussão das questões relativas à irregularidade, né, especificamente ao IRI,
também para pavimentos rodoviários, penso eu, né? Porque o método está lá, muita gente me adotando, a gente sabe que existem algumas restrições também em pavimentos rodoviários, alguns órgãos gestores começam já a colocar isso como parâmetro de aceitação, né, das obras que são novas ou mesmo aquelas restauradas. E fica aí também uma dica, né, para aqueles que quiserem depois seguir, fazer essa análise também, gerar alguma discussão, também para pavimentos rodoviários. Eu acho que precisa, né? A gente carece de estudos mais aprofundados, digo eu, para isso em pavimentos, né? Isso que eu falo, a irregularidade longitudinal também em pavimentos rodoviários, né? Muito embora já tenha muita coisa, mas isso precisa ser muito mais bem trabalhado. Tem uma pergunta aqui no chat, mas antes de eu colocar, eu queria trazer assim uma sensação que eu tenho no geral, né? Eu acho o cenário aeroportuário um cenário excelente para retirada de conclusões, porque e aí extrapolar para outros cenários, porque é um cenário muito mais controlável e controlado, e o rigor dessas estratégias de manutenção, ele é muito elevado. Diferente do rodoviário, que os maiores problemas que a gente tem são problemas que a gente não consegue contornar. Por exemplo, de carregamento excessivo, de falta de fiscalização. Então, eu acho que é literalmente céu de brigadeiro você ter um ambiente onde você sabe o carregamento de fato, né? Você tem uma gestão por parte da manutenção muito mais atenta, não estou dizendo que é perfeito, mas muito mais atenta. Então, o próprio usuário, com muita voz e vez para trazer alterações, e aí eu acho que faz sentido, faz muito sentido, não é a mesma coisa, né? São dois modos distintos, as operações são distintas, os efeitos, aspectos de segurança e conforto são distintos, mas eu acho que esses estudos que são feitos no cenário aeroportuário, eles trazem uma confiabilidade no sentido do que foi concluído com uma série de vantagens se comparados ao rodoviário. Mas a pergunta do Thiago Silveira aqui no chat é se, pelo que eu estou entendendo, se o uso do IRI, no pavimento aeroportuário, ele é de fato indicado. Não sei se eu te entendi bem. A questionamento que às vezes o Weber, inclusive nas aulas, a gente discute muito essa questão da aplicação do IRI, especificamente, que é uma medida oriunda, né, dos pavimentos rodoviários, né? E aí ele sempre levantou esse debate da aplicação do IRI, ou determinar os limites adequadamente, ou determinar outra medida, né, para a irregularidade de pavimentos aeroportuários. Assim, eu acredito que, de certa forma, mesmo avaliando por texto de pista ou modificando o limite, ainda vai ficar algumas coisas que não vão conseguir ser consideradas, como a velocidade, né, as características das aeronaves, mas eu acho que, avaliando já por texto de pista, modificando o limite, já é uma diferença em relação ao que se tem feito, que é só utilizar um limite único, da forma como se faz nos pavimentos rodoviários, né? E aí, separando por texto de pista, a gente vai considerar mais essa parte que uma região é mais solicitada que a outra, então ali deve ter um maior rigor de avaliação. Eu acho que fazendo isso, talvez dê uma melhorada. O ideal mesmo seria que se fizessem medições das acelerações nas aeronaves, verificar se a regularidade está em excesso ou não. Mas daqui que façam isso, né, vai ser bastante tempo, bastante complicado, né? Então, eu acho que é isso. O que está estabelecido é esse indicador, Thiago, né? O IRI é que está no seu regulamento. Então, a princípio, que os operadores de aeródromo devem cumprir é o que está lá, de 2,5 metros por quilômetro de irregularidade. Só que a gente sabe que em muitos dos estudos que a gente tem feito, acompanhado,
inclusive de pesquisas no exterior, esse índice ele acaba não sendo um reflexo muito confiável, né, da questão de irregularidade propriamente para pavimentos aeroportuários, né? Por tudo que a Elisa falou, questão você tem um índice que foi todo elaborado para fins de rodovias, né, com um veículo de passeio que tem um sistema de amortecimento distinto, cargas distintas, velocidades diferentes, então caberia ter algo mais específico para o ambiente aeroportuário, né, para pista de pouso e decolagem mais especificamente. Mas é o que tem hoje. E aí vai no sentido, a Verônica falou de um negócio interessante, você faz uma pesquisa no cenário aeroportuário e tenta puxar um pouco para o rodoviário, uma vez que você tem ambiente mais controlado, né, as questões são mais, talvez, rigorosas. Acontece muitas vezes que se o regulador acaba adotando muitos quesitos da pavimentação rodoviária para a pavimentação aeroportuária. Penso eu que muitas vezes pela falta de estudos, né, de pesquisas, que indiquem que aquilo não é adequado. Então, se a gente for nos regulamentos brasileiros, principalmente, buscar algo relativo à gerência, de maneira geral, né, de pavimentos aeroportuários, muito que está lá é aquilo que está também em pavimentos rodoviários, muitas vezes com os mesmos critérios de aceitação, né, com limites que estão lá estabelecidos. Então, eu penso que cabe a gente, enquanto academia, dizer que não é por aí, né? Algumas pesquisas nossas, até de nós estudando, até de nós temos conhecimento, não é por aí não, é por aqui, né? Tem questões que precisam ser levadas em consideração. A Elisa falou aí, questão de velocidade, questão de texto de pista, né? Questão das pistas de taxiamento, questões relativas especificamente às aeronaves, então, acho que a gente está caminhando ainda, né, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma contribuição grande a dar com essas pesquisas para dizer que são dois cenários realmente distintos, como a Verônica bem falou, e a gente cabe, né, mostrar que desse ambiente aeroportuário as questões tendem a ser muito mais rigorosas, né, com critérios de aceitação talvez mais bem fiscalizados, acompanhados, né, com condições de contorno talvez melhor elaboradas, e aí a gente vai caminhando no sentido dessa contribuição. Né? Nesses pequenos passos a gente consegue caminhar. É só um questionamento em cima até do que o Thiago falou, eu posso ter até perdido, Elisa. Os dados que você vai usar na sua análise, eles foram obtidos por você ou eles vieram de um banco de dados? O perfil, né, o professor me mandou, ele recebeu de outra pessoa, e então esses dados a gente já tinha, e aí eu enviei para a empresa realizar essas simulações com o APRAS, né, que esse software ele leva em consideração a aceleração, desaceleração das aeronaves e utiliza aeronaves mais modernas. Como a gente não tinha acesso ao software, eles se dispuseram a fazer isso, né? Então, aí eles mandaram os resultados das simulações. O que eu quero pontuar aqui esses são dados que foram obtidos porque a própria área julga esse um parâmetro interessante ou importante para a gerência dessas estruturas. Sim. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que vocês, né, enquanto pesquisadores, vocês podem colocar essa reflexão crítica em algum momento do trabalho, lá no final, inclusive, deixar essa porta aberta. Ó, a gente acha que esse parâmetro com relação a isso ou aquilo outro, que oriundo do modo rodoviário, importado para cá, ou mesmo que não, tem alguns aspectos que merecem ser modificados, então já deixar a ciência, né, da ciência que vocês sabem, mas não é uma coisa que vocês estão propondo, é uma coisa corriqueiramente realizada. Tanto que o dado é um dado real, o dado de alguém que está usando para fazer uma tomada de decisão. Né? Sim. Acho que é isso. Tem algumas pessoas aqui te parabenizando no chat, Elisa. E acho que a tua apresentação foi boa, bem distribuída. Com a vozinha um pouquinho embargada em alguns momentos, mas faz parte, né, Elisa? Uhum. Faz parte do treinamento. Eu acho que agora a gente já pode passar para o Thiago, né? Ok. Só ressaltando aí, gostaria de preservar minha pontuação, Heber, que eu
fiz o questionamento, né? Então... Já anotei aqui, viu? Dos presentes, foi o que se manifestou, pelo menos oralmente, né? Já está anotado. Bom dia a todos, me ouvem bem, me veem bem? Estou te escutando, mas não estou vendo, não. Não? Deixa eu... Agora sim. Coloquei aqui a estante de livros diferente aqui do Paulo Guedes, que tem a estante do Paulo Guedes também, mas essa aqui é mais completa. Tô achando meio fake, né, não? Não, é que eu posso, a cada apresentação, mudar aqui a estante de livros. É porque se quiser, como eu disse, tem a opção aqui da estante do Paulo Guedes, essa daqui, né? Mas eu acho que essa daqui é mais interessante, né? Como é a estante dos comentaristas da Globo News. Ok, conseguem ver a apresentação? Pronto, eu consigo aqui, Thiago. Bom, pessoal, como eu disse, bom dia. Meu nome é Thiago Silveira, eu sou aluno do programa de doutorado, né, sou orientado pelo professor Eber, e eu trouxe para vocês a apresentação aqui da minha pesquisa, atualmente intitulada Modelo de Previsão de Aderência de meu pavimento em pavimentos aeroportuários. Esse é um título provisório. A minha pesquisa ainda está numa fase inicial de coleta de informações, diferente da Elisa, que já tem aí alguns resultados preliminares, por se tratar também de uma pesquisa de doutorado, mas eu vim trazer um pouco para vocês aí de como está sendo esse caminho, a definição, inclusive, da metodologia que eu pretendo seguir. Para contextualizar essa pesquisa, a gente traz aí o fenômeno da aquaplanagem, hidroplanagem, que é temido tanto na área rodoviária e na área aeroviária também. Rapidamente, ele ocorre porque em determinadas velocidades a gente tem aí a ação em uma lâmina d'água, dependendo da altura dessa lâmina d'água, esse empuxo vai alterar a componente normal e, consequentemente, a força de atrito, e aí a gente pode perder o controle dos veículos rodoviários ou das aeronaves também. Então, contextualizando, há uma necessidade de compreensão desse fenômeno da aderência pneu-pavimento em runways, exatamente para prever os acidentes, para prevenir os acidentes e trazer uma operação segura de pouso, principalmente no pouso, nas condições adversas. Aí essas condições adversas é exatamente a presença de água na pista. Então a gente tem que buscar métodos que vão auxiliar os operadores e principalmente os projetistas no desenvolvimento do projeto do pavimento para simulação e, consequentemente, tomada de decisão, tornando as operações seguras. O problema é que, com muitos fenômenos que a gente observa na natureza, esse aí tem uma certa dificuldade de simulação, já que a gente tem diversos componentes e diversas variáveis que são aí envolvidas nesse processo. Variáveis da própria nave, do pavimento, do ambiente, então, o tipo do pavimento, se o pavimento tem alguma camada de borracha, se o pavimento sofreu algum desgaste, as características também de pressão dos pneus, etc., velocidade da aeronave. Então, uma série de fatores vai influenciar a drenabilidade do pavimento, etc. Ocorre que uma das ferramentas utilizadas exatamente na resolução desse problema é a construção de modelos esses baseados ou em dados experimentais ou em informações que a gente já possui previamente desse fenômeno, e elas vão fomentar essas tomadas de decisão. Então, podem ser modelos analíticos, numéricos, e que utilizam técnicas computacionais para poder ter esse esforço computacional reduzido. Então, a gente consegue mais facilmente, mais rapidamente obter essas informações. Porém, retorna-se então aí ao que eu já havia dito sobre a dificuldade de elaborar esses modelos que tenham informações suficientes, que sejam robustos o suficiente para poder compreender toda a magnitude desse fenômeno e também dessa variação das variáveis relacionadas a esse fenômeno. E aí, com isso, a gente entra, então, nesse
problema de pesquisa, eu ressalto aí, trouxe aí nessa imagem alguns dos problemas ocorridos em algumas situações de possíveis problemas com o atrito, a aderência pneu-pavimento. Nessa primeira imagem, na imagem de baixo, a gente tem acidentes que ocorreram, inclusive com a mesma companhia aérea da Turquia. No primeiro, felizmente, a gente não teve nenhuma fatalidade. Infelizmente, no de baixo, que ocorreu no começo desse ano, a gente teve 3 fatalidades. Trouxe também o acidente da TAM, apesar de não ter, que ocorreu em 2007, apesar dele não ter relação com o problema depois de constatado, não teve relação com os problemas de pistas, de aderência no pavimento, mas à época, como estava chovendo, a pista tinha sido recém-reformada, não tinha um grooving, levantou-se essa questão. Então, observem como esse problema é importante e acaba sendo, tendo que ter a atenção maior dos operadores. Posto isso, um dos principais questionamentos, que seria o problema de pesquisa, seria compreender como se dá essa variação da aderência pneu-pavimento em pistas de pouso e decolagem em diferentes condições de uso. E aí, para isso, eu levantei essas diversas questões da minha pesquisa para poder especificar qual o objetivo que eu teria, o que eu pesquisaria especificamente nesse trabalho. Quais as variáveis que compõem os modelos que atualmente são estudados, existe alguma variável que ainda não foi compreendida, que ainda não foi modelada adequadamente, e para esses modelos, quais são as limitações? Aí a gente tem diversos modelos aí de propriedades dos pneumáticos das aeronaves, dos modelos de chuva que vão resultar na lâmina d'água, os modelos de drenabilidade do pavimento, de textura do pavimento, e também dessa interação do fenômeno de interação pneu-pavimento. E aí a pergunta, no caso de criação de algum modelo, como desenvolver esse modelo que transpõe essas limitações? Eu posso utilizar algum existente, complementar, eu vou utilizar dados experimentais para isso, e, finalmente, como é que eu poderia comprovar ou validar esse modelo? Existe a possibilidade de fazer essa medição da aderência com alguns equipamentos, como o Grip Tester, em pavimentos aeroportuários, ou simular isso fisicamente, de maneira miniaturizada, com algumas maquetes, ou até utilizar resultados de outras pesquisas para validar esses modelos que eu estaria propondo desenvolver. Eu inverti um pouquinho, não coloquei os objetivos agora em seguida, porque eu gostaria de apresentar um pouco dessa revisão bibliográfica que me levou a definir esses objetivos, ou seja, a construção do que alguns pesquisadores já fizeram até o momento e que me levaram a definir esses objetivos da minha pesquisa. Resgatando aí um pouco do histórico, muitos das normativas, muito do que se utiliza nas pesquisas é oriundo de resultados experimentais obtidos pela NASA na década de 60 e 70, inclusive o que consta nos manuais da ANAC, o RBAC 153 e 154, para projeto e operação de aeródromos. De lá até aqui, obviamente, já tem aí 50, 60 anos, a gente teve uma evolução muito grande nos equipamentos, a gente teve uma evolução muito grande nas técnicas, e principalmente na possibilidade de computação e simulação desses fenômenos. Em 2015, um grupo de pesquisa da Europa, o EREA, publicou um documento de um programa chamado Future Sky Safety. Esse programa tinha como objetivo exatamente desenvolver uma pesquisa para preencher essas lacunas, esses problemas que foram deixados no desenvolvimento de segurança aeroviária, principalmente no tocante à frenagem, sistemas anti-deslizamento, evolução dos pneumáticos modernos e os sistemas de resposta da própria aeronave, inteligência da própria aeronave. Um dos objetivos desse documento, das pesquisas, era pesquisar o impacto da presença de diferentes espessuras de lâminas d'água na runway e na parada de aeronaves. E aí, dentre as pesquisas que foram desenvolvidas, em 2017, Vanessa publicou um trabalho acerca de um experimento que foi feito em grande escala, utilizando um jato comercial, o Cessna Citation II, em que eles simularam diversos pousos com diversas velocidades
em uma pista experimental com diversas lâminas d'água. Então, observem que eles fizeram aqui uns aparatos para confinar essa água e conseguir garantir aquela espessura de lâmina d'água no momento do pouso da aeronave. Então, eles obtiveram vários resultados com diversas condições de pouso e, obviamente, um experimento de tal magnitude pode ter os resultados sendo utilizados para a validação de vários modelos que a gente vem a desenvolver ou que venham a ter sido desenvolvidos por outros pesquisadores. Então, fica aí a minha primeira observação, de utilizar essas informações para uma validação de modelo. Uma pesquisa publicada em 2012, depois outra de 2015, do pesquisador, do Dr. Pazindu, lá do Sri Lanka, promoveu uma simulação dessa aderência pneu-pavimento, utilizando pista molhada, e, inclusive, com encomenda da FAA para comparação de tipos de grooving, de geometrias de grooving. Eu, inclusive, conversei com o professor Pazindu e ele considerou, na pesquisa está publicada, ele considerou que em nenhum dos experimentos foi considerada a textura do pavimento, tampouco a drenabilidade na superfície desse pavimento. Se ele não considerou a rugosidade, essa textura, consequentemente também não considerou a drenabilidade. Inclusive dele, peguei algumas sugestões de como proceder com essa minha pesquisa. Já esse ano, já tem um pré-print de uma pesquisa que ainda não foi publicada, mas eu tive acesso ao pré-print, pesquisadores lá da China, eles fizeram uma simulação semelhante à do Pazindu, só que com um modelo um pouco mais robusto. Eles utilizaram 3 tipos de pavimento e fizeram um escaneamento dessas maquetes para exatamente simular esse tipo de modelo de superfície. Claro, isso é um processo trabalhoso, demorado, é feito através de uma maquete, então, se eu fosse fazer com o pavimento real, eu teria que retirar um corpo de prova e fazer esse escaneamento dele, como até alguns pesquisadores, até do nosso próprio programa já fizeram. O Vitor Mosca fez isso utilizando um outro equipamento com esse tipo de leitura, que acaba sendo preciso, mas é extremamente trabalhoso. Então, o segundo ponto que eu gostaria de observar é exatamente essa técnica para levantamento da superfície. Nessa pesquisa, os Zhu e os colaboradores não consideraram o efeito da textura do pavimento na drenagem da água. Então, eles utilizaram um modelo euleriano, mas não consideraram essa drenabilidade naquela superfície do pavimento. E o que a gente efetivamente vai ter nas condições de operação das pistas de pouso e decolagem, dificilmente a gente vai ter essa medição precisa da lâmina d'água. O que a gente vai ter são informações de pluviometria e, consequentemente, se eu conhecer a drenabilidade do pavimento, eu vou ter uma ideia de como está a lâmina d'água naquelas condições. Uma observação para essa pesquisa é que eles compararam com aqueles resultados lá dos experimentos da NASA. Então, as fotos que foram obtidas do pavimento com a placa simularam a passagem do pneu numa placa transparente, e o movimento da água se assemelha muito ao que foi encontrado nesses modelos, nessas simulações. Tanto o Pazindu como o Zhu, esses dois grupos, do Pazindu e de Zhu, fizeram essa simulação utilizando o método dos elementos finitos, utilizando softwares de método dos elementos finitos. Então, a gente tem uma lacuna no problema de simulação da drenagem, e é aí que eu pretendo inserir a minha pesquisa. Um outro grupo, também da China, Lu e colaboradores, em 2017, publicou um trabalho de simulação de drenabilidade em pavimentos, considerando aí o volume de água que infiltra, o volume de água que é drenado e, obviamente, o que resta na superfície e que vai implicar no fenômeno da aquaplanagem. Eles relacionaram isso com a textura e a pluviometria. Então, se a gente conseguisse fazer esse link ou inserir essas informações de um modelo dentro de outros modelos que a gente já tem publicados, a gente conseguiria ter um modelo mais completo, mais realista, e que permitiria aos operadores ter uma previsão melhor do que ocorreria em determinadas condições específicas de uso do aeródromo. E é aí que eu gostaria de entrar com essa minha pesquisa. Então,
de uma maneira resumida, o que a gente tem como pontos principais dessa revisão. Pazindu e Young não consideraram a textura do pavimento, a Izu preencheu um pouco essa lacuna, mas não considerou a textura do pavimento, e utilizou uma técnica para levantamento dessa textura do pavimento, que é complexa, que é trabalhosa e acaba não sendo viável de uma maneira mais célere, né? E, de maneira complementar, a Lu e os colaboradores elaboraram um modelo analítico, partindo de dados experimentais, para determinar essa taxa de crescimento da lâmina d'água, que vai efetivamente implicar em hidroplanagem. Chego, então, nos meus objetivos de pesquisa, que são, principal, elaborar, então, um modelo de previsão de aderência pneu-pavimento, contendo informações de lâmina d'água média, de acordo com a textura do pavimento. E aí, para isso, a gente tem que chegar naqueles checkpoints, né, entrar nos objetivos específicos para que, dessa forma, eu construa o meu objetivo geral. Primeiro, verificar a aplicabilidade de um levantamento de superfície utilizando fotogrametria de curta distância, algo que eu já tinha pensado inicialmente assim que eu entrei no programa, mas eu vi que talvez a aplicabilidade seria mais completa do que isso. Criar, então, um modelo de drenagem usando dados pluviométricos e geométricos do pavimento aeroportuário, pretendo usar a pista experimental do Pinto Martins e fazer isso através de experimentos físicos. Algo semelhante ao que o pessoal da equipe do Lua fez, e aí eu pretendo contar com a colaboração do pessoal lá da eletrônica para ver se a gente desenvolve algum tipo de equipamento que possa servir até de pesquisa, em paralelo a uma pesquisa deles. Desenvolver um modelo de previsão, então, da aderência, unindo esses modelos, então, inserindo um modelo de drenabilidade dentro dos modelos já existentes para previsão da aderência pneu-pavimento, e verificar, né, fazer a validação, se possível, de duas formas. Uma, com aqueles resultados lá do Van Ness, obtidos com a pista experimental do pessoal lá do programa da Europa, do Safety Sky, e também com resultados obtidos no Grip Tester, na pista experimental do Pinto Martins. O professor Heber informou que há a possibilidade de colaboração da administração do aeroporto agora, já fizeram algumas medições e vão proceder com outras. Rapidamente, eu pretendo utilizar, então, o método dos elementos finitos, algum software. O Dr. Pazindu, ele sugeriu usar o Abacus, mas a gente tem outros softwares que podem ser utilizados. Eu estou nessa fase de compreensão dos softwares e das ferramentas que a gente tem, ver as limitações que a gente tem para fazer essa simulação. Estou em contato com os pesquisadores para ver se eu consigo alguma informação para já alimentar esse modelo que eu estou pretendendo construir. E aí, para isso, eu vou seguir uma sequência metodológica que vai se dar da seguinte forma, que é uma ilustração exatamente dessa pesquisa de Zhu, mostrando o que ele considerou como superfície, ele considerou as diversas camadas dos pneumáticos e as suas propriedades elásticas também, e considerou o filme de água aqui como espessuras fixas, sem considerar a drenabilidade da mesma. Então, primeiramente, que é a fase em que eu me encontro, que é estudar o estado da arte, nesses modelos numéricos e analíticos que a gente tem, de drenagem, chuva e textura, de deformação da própria borracha, interação pneu-pavimento, esses, como estão bem segmentados, bem sedimentados e bem resolvidos, eu imagino que eu não tenha problemas para alimentar o meu modelo. Desenvolver aí essa técnica da modelagem da textura, já que algumas pesquisas não simulam a drenagem da superfície e as técnicas atuais para esse levantamento são um pouco complexas, têm alto custo, ou eu tenho que levar um equipamento muito dispendioso para o pavimento aeroportuário levantar a informação ou retirar um corpo de prova. A sugestão é utilizar alguma técnica que até muitos pesquisadores já vêm trabalhando nisso. Cogbara, Gendi, o pessoal lá na Itália, o Cuso, a própria colega da gente, a Vanessa, fez isso no trabalho de conclusão de curso dela. E aí, existem alguns modelos que não consideram, na verdade, os modelos que a gente tem não consideram desgaste de textura, deformação, alguns estão estudando deformação permanente, e incorporação de contaminantes. Se possível, gostaria de agregar isso na minha pesquisa, mas eu imagino que tenha que ficar para trabalhos futuros, mas a ideia está posta aí. E aí, em seguida, a incorporação do modelo de drenagem na simulação dessa aderência, variando essa lâmina d'água com
o tempo de acordo com características de chuva, informações pluviométricas, tempo e intensidade. A ideia é evitar aí que, ao invés de necessitar dessas medições de altura de lâmina d'água, a gente, com as informações de chuva, a gente consiga prever uma possível lâmina d'água e com as condições de pouso, características da aeronave, pneumático, velocidade, etc., a gente tenha a previsão da condição de aderência. E aí, para isso, vão ser feitos levantamentos de dados experimentais, comparados até com os levantados pela equipe de Lua, e dessa forma fazer, então, propriamente o nosso modelo de drenagem. Isso para ser incorporado nos modelos de aderência existentes. Como estudo de caso e até como validação, vão ser feitas as medições no pavimento da pista de teste do Pinto Martins, um levantamento de fotogrametria do pavimento usando fotogrametria a curtas distâncias, simulação utilizando software de método dos elementos finitos, se possível, validação com o modelo de Van Ness, com os dados de Van Ness, e obter, então, o nosso skid number, que é a informação acerca do número de aderência do pavimento, com essa simulação através dos ensaios que estão sendo feitos com o Grip Tester na pista experimental do Pinto Martins. Em resumo, para a gente finalizar, esse é um infográfico lá da pesquisa do ZU. Eu gostei de utilizar porque ele é bem completo em relação ao que está sendo verificado. Então, tem o estado seco, o modelo do pneumático vai ser inserido no programa, o modelo da pista, obtido através do laser scanner, no caso dele, e o modelo de interação desses dois, que vai me determinar uma força horizontal e vertical, consequentemente o coeficiente de atrito com as informações do pavimento, e combinado com as informações do modelo de lâmina d'água, no caso dele ele usou esse modelo simples euleriano, a gente vai determinar se o empuxo, no caso, é maior do que a carga. Se não for, a gente obtém uma aderência, mais uma aquaplanagem parcial. Se o empuxo for menor do que a carga, se o empuxo for maior do que a carga, perdoe, então ocorre a aquaplanagem completa, e a gente vai identificar o limite em que ela ocorre, né, o limite de velocidade. Foi o que ele fez na pesquisa dele. Então, pretendo fazer essas intervenções na determinação do modelo da superfície, utilizando outra técnica, e no modelo da lâmina d'água, considerando aqui, acrescentando ao modelo euleriano, os dados de drenabilidade do pavimento. Então, pessoal, é isso. Aqui são algumas fontes que foram pesquisadas, pelo menos poucas delas, principalmente as que foram citadas, e eu estou aí à disposição para tirar dúvidas. Obrigada, Thiago. A gente já está bem avançado na hora. Desculpe aí Eu acredito que agora, sim, deve ter vários alunos empolvorosos para fazer perguntas, né? Desejosos, principalmente a turma do Weber, né, que é a última chance, assim. Agora vai ao rádio. Bem lembrado, boa observação. Trabalho bem desafiador, Thiago, né, que você está margeando algumas áreas, e faz parte, né, do processo de doutorado, está aí margeando a segurança viária, margeando a modelagem de superfície, né, questões desse processamento de imagens, da análise computacional, e entra na drenagem também, né, que tem relação com a segurança, mas pode ser tratada individualmente. Estou na coleta de alguns modelos de drenagem. Aí eu vou contar também com o apoio do pessoal, dos meus colegas lá do DEA, né, ver se dão um apoio também. Já entrei em contato com alguns. Entendi. Aí, turma, vocês têm alguma curiosidade? Nada? Tiago, eu não lembro se tu falou, mas como que tu vai pegar os dados?
Os dados você está falando dos dados de drenabilidade, né, do pavimento. É como eu falei, eu pretendo reproduzir, pelo menos, algo semelhante a esse equipamento que o pessoal do Grupo do Lu fez. E aí, como eu falei, eu pretendo contar com a colaboração de alguém que deseja desenvolver uma pesquisa montando ou criando esse equipamento para identificar, pela variação dos dados de pluviometria, a variação dessa lâmina d'água, ou seja, verificar o que se elevou de lâmina d'água, o que foi drenado né, por aquela pista e o que infiltrou. Na pesquisa de Lula, ele fez isso, ele simulou, conseguiu modelar esses 3 volumes de água. Caso não seja possível, especificamente para a pista do Pinto Martins, eu vou tentar adaptar o modelo dele para essas características de textura do pavimento experimental. Mas seria interessante que alguém desenvolvesse um equipamento semelhante ao deles para fazer essa medição. Seria isso, Renata? Sim, é porque eu não tinha entendido direito. Obrigada. Pessoal, desculpa se eu falei muito rápido, é que às vezes eu me empolgo e aí... Né, os meus alunos do IF, acho que eles nem conseguem ver os vídeos das minhas aulas em 2x, porque vai ficar mais rápido ainda. Mais algum questionamento para o Thiago? Você tem algum outro colega de mestrado desenvolvendo pesquisa correlata, Thiago? Não, eu acho desafiador esse teu projeto. Tu ainda tem quanto tempo? Tenho 3 anos. Está no início, Quase 3 anos. Estou bem no início. Acho que 2 anos e meio, 3 anos. Sem contar, né, a gente não conta ainda o prazo limite mínimo, né? Tem uma aluna, Verônica, que está em andamento, está para finalizar, na verdade, né, que é a Ana Cássia, que ela está estudando algo não semelhante ao que o Thiago está fazendo, mas talvez na mesma seara aí, que é a aplicação do drenômetro, né? Em alguns revestimentos aeroportuários, a gente teve a oportunidade de fazer alguns ensaios ali na pista do aeródromo do Catuleve, ali no Aquiraz, e lá, por sorte nossa, é uma pista curta, mas que tem 2 tipos diferentes de revestimentos, né? Tem um micro revestimento asfáltico e tem um concreto asfáltico. Então, ela utilizou um drenômetro, né, aplicado lá de acordo com aquela STM, e fez um ensaio de macrotextura também, e tirou algumas fotos para poder fazer um processamento digital. Então, ela está tentando ver a aplicabilidade, as correlações entre o drenômetro, né, a mancha de areia, o processamento em si, para poder estudar um pouco desse fenômeno também da drenabilidade, do escoamento, digamos assim, superficial da água nas pistas aeroportuárias, né? Porque é um tema que realmente chama muita atenção e ninguém sabe definir muito bem qual é a lâmina de água que acaba afetando, por exemplo, o pouso de uma aeronave numa pista, por exemplo, se ela tem groove, se não tem groove, se é de concreto asfáltico, né? Se é uma camada porosa que, em tese, não gera a lâmina d'água. Então, tem algumas discussões a respeito. A própria ICAO, a Organização Internacional, não tem um parâmetro muito bem definido. A ANAC vai definir, por exemplo, uma lâmina de 3 milímetros se tiver numa área, se me falha aqui a memória, de 8 metros de largura por uma extensão de 120 metros, a partir do eixo da pista. Então, tem algo mais ou menos assim, sem grandes definições. A ICAO faz uma definição de o que é uma pista úmida, o que é uma pista molhada, o que é uma pista, acho que ela dá um termo lá, transbordada, mais ou menos isso, mas não tem algo muito, digamos, diretivo, né, específico para definir questões que envolvam a segurança dos pousos de decolagem, que acho que esse é o principal parâmetro a ser observado, né, com essas pesquisas aí feitas pela gente. Eu acho que talvez, Heber e Thiago, nesse caminho agora, né, entender realmente aonde vai ser a contribuição do Thiago e partir de hipóteses já estabelecidas por outros grupos, né, porque eu vejo aí muito espaço de contribuição e
E aí é uma escolha de vocês, né? Ficar superficial em tudo ou escolher um nicho e aprofundar mais, né? Eu vejo grupos há anos trabalhando só com a modelagem, por exemplo, da forma do pneu. Né? Quantas ranhuras o pneu tem, qual é a dimensão dessas ranhuras, como a temperatura impacta, qual o tipo de borracha. Então, tem grupos muito sofisticados trabalhando só nisso e o impacto disso nesse contato pneu-pavimento. E aí, assim, entender, né? Eu vi o Thiago mencionando vários grupos, entendendo o que cada um está fazendo, eu acho que é parte mesmo do início, entender onde estão as principais contribuições, onde estão as lacunas, e escolher um espaço para realmente aprofundar, porque quando eu penso em trabalhar o pneu, trabalhar a drenagem, trabalhar a condição de superfície, né, trabalhar assim, a segurança viária, se eu for para a modelagem da segurança, são tantas coisas, e mesmo para um doutorado, eu acho que vai ficar difícil ter esse aspecto mais específico. E por isso eu perguntei se tinham outras pessoas do grupo, né, trabalhando em pernas, que a gente sempre tem isso, né, normalmente a gente tem linhas que já andam, e eu sei que você também tem, né, de uma forma ou de outra, vem trabalhando nas superfícies. E é isso, eu acho que eu diria isso. Já faz tempo que eu também acompanho a fala do Thiago lá na disciplina, e sempre tem essa coisa da visão mais macro, mas hoje eu senti bem mais afunilado, bem mais, assim, já ciente de espaços de contribuição, mas ainda achei bem amplo, né? Quando você fala em modelar um comportamento, assim, isso pode ser a dimensão, a profundidade que você escolher, né? Para contribuir. Sim, exatamente. É isso. Então, eu acho que se as pessoas não tiverem mais o que falar, né? Já são 12:07, aí, da véspera de um feriadão. Espero que vocês não esqueçam da pandemia. Se cuidem onde estiverem. É porque gente adoecida não defende, né? E a gente quer as defesas, a gente só pensa nisso, né? Ah, gente, tô brincando.